Bom, acho que já tem um bom público aí. Olá, pessoal. Todos estão me ouvindo? Sim, Fabrício. Creio que sim. Sim. Beleza. Bom, meu nome é Fabrício. Eu faço parte do time de consultoria da Syncidia. Eu trabalho na parte de arquitetura, atualmente mais focado nos módulos de Open Banking, Open Finance, vários Opens que estão saindo atualmente, né? Até unificando, se comunicando. Temos entregas a semana que vem, então está bem corrido. O meu foco sempre foi na parte de consultoria, então, pelo menos de Syncidia aqui, eu devo ter por volta de 5, 6 anos. Falando um pouco de Syncidia, e mais uma vez o evento não é uma promoção da Syncidia, mas sim uma troca de experiência, por isso que a gente trouxe muito focado na solução feita por um cliente, para vocês também terem uma referência ou até mesmo tirar dúvidas. Mas, bem rapidamente, a Syncidia é uma empresa que está no mercado por mais de 10 anos. O nosso foco, além de produto, que a gente tem vários, e aí é só entrar no syncidia.com, vocês podem ver que o nosso carro-chefe é o Gator, mas a gente tem também um time bem grande de consultores para promover conexões entre ecossistemas. Então, não só a conexão, mas a garantia da conexão e, obviamente, toda a parte de segurança que permeia todo esse universo. Então, a gente tem algumas plataformas, algumas ferramentas e times da Syncidia mesmo, não é time da Syncidia Brasil e time também na parte Latinoamérica, que a gente tem os escritórios lá fora, e também na parte da Europa e Estados Unidos. Um pouco sobre o Apix Stories, é uma iniciativa da Syncidia para tentar aproximar de uma forma mais universal um evento que nós temos anualmente. Então, a Syncidia ela tem um evento chamado Apix, que é presencial ou dentro do possível, né? Pelo menos era presencial, agora a gente está fazendo online, mas é um evento que ocorre por volta do fim do ano. É um evento de 2 dias, do qual o primeiro dia é bem hands-on e é voltado para a parte muito técnica, e é mais para os times técnicos, e o segundo dia é um evento de palestras, e aí, por volta de 3 anos, 3, 4 anos, a Syncidia faz pequenos APICs, tanto na linha de trazer cases, quanto na linha de promover reuniões entre várias empresas para trocar experiências. Então, que é principalmente o objetivo nosso aqui hoje. Mais uma vez, o evento vai ser gravado e estará no canal da Syncidia, e vocês vão ver que tem vários outros APICs lá, várias histórias interessantes, vários cases, e a Syncidia está aberta para poder responder qualquer dúvida. Enfim, os nossos contatos estão lá. Bom, sobre o evento, né? Eu queria chamar o Thales para ele se apresentar. Thales, está aí? Oi, estou sim, Fabrício. Oi, pessoal, boa tarde a todos. Eu sou o Thales, eu sou gerente de engenharia de software aqui no Banco Original. Tá? Nós somos um dos clientes da Syncidia. Tá? Minha experiência de carreira é completamente voltada a desenvolvimento de sistemas. Eu trabalhei já em diversas instituições financeiras, como consultor e internamente também, sempre desenvolvendo soluções core banking, né, trabalhando nos principais sistemas de ativos, passivos e serviços, dentre os grandes. Como disse, né, minha carreira toda é voltada para desenvolvimento, já passei por diversos stacks, aí, diversas tecnologias, desde procedural, alta plataforma, até migrar aí nos últimos anos para distribuída, né. Eu sou, como disse, né, gerente de sistemas aqui no Banco Original e sou responsável pela solução de Open Bank, né. Nós adquirimos aí um módulo da Syncidia para compor a nossa solução. Foi onde formou-se essa parceria aqui bem forte e a gente conseguiu atingir o nosso resultado, tá?
Então, o nosso foco aqui, né, como gerente de engenharia de software, né, na área de desenvolvimento, é entrega de soluções, né, a entrega de soluções digitais, visto que o Banco Original é pioneiro, né, em um aspecto de inovação, né, em um Full Digital Bank. Então, esse é meu perfil, tá? Sou voltado aí para engenharia de software, como disse, passei por diversas tecnologias, mas carreira totalmente voltada para o desenvolvimento de sistemas, com um pezinho ali em arquitetura de soluções, tá? Então, esse sou eu, tá? Um prazer aí poder participar do evento e obrigado pelo convite. Ótimo, obrigado, Thales. Obrigado É a isso. gente aqui da Syncidia. Como eu mencionei no início, é troca de experiência, é exposição, é expor uma história bacana, assim, que a gente sempre busca fazer aqui na Syncidia. E mais uma vez o foco não é Syncidia, não é produto, e sim case, e sim história, e sim troca de experiência. Só para explicar para quem nunca participou de um evento da Syncidia, basicamente o que a gente busca, temos algumas perguntas que iremos fazer para o Thales, e no final do evento, que está por volta de 1 hora, se eu não me engano, a gente vai abrir para perguntas, mas os nossos moderadores aqui do Zoom, vocês podem mandar as perguntas agora e os nossos moderadores vão reunir essas perguntas, unificá-las, enfim, obviamente pegar os que têm mais a ver com o assunto, né? E no final da apresentação do evento, da demonstração do case e da história em si, a gente vai respondê-las e, dentro do possível, responder todas. Caso a gente não consiga, o contato nosso está aí. Vocês podem refazer essas perguntas diretamente para os nossos contatos e aí a gente tenta buscar essas respostas para vocês. Tá? Por favor, perguntas de normativa do Banco Central, essas coisas, não essa parte não. Boa, Porque Fabrício, eu boa. acho que nem o suporte do Banco Central tá conseguindo responder todas. Eu mesmo devo ter umas 20 ou 30 perguntas lá. Mas Muito qualquer bom. coisa eu passo o link para vocês abrirem o chamado lá no Banco Central. Bom, dada essa introdução, e fazendo mais na linha de perguntas e respostas, Thales, assim, nós sabemos da história do Banco Original, de longa data, vocês estão na parte digital e vocês são pioneiros. Eu acho que é o segundo grande projeto que a gente faz juntos, né? Fizemos lá atrás um projeto de internalização dos gators, agora a gente está nessa jornada do Open Bank, que cada informe do Banco Central é uma aventura. Eu queria saber, assim, olhando na parte do BaaS, qual a vantagem de desenvolver o seu próprio? Né? Lembrando que antigamente todo mundo tinha aquela febre do cada um tem seu framework, e agora, pelo que a gente vê, né, cada um está desenvolvendo e vocês foram pioneiros nisso. Qual que é a vantagem de desenvolver seu próprio BaaS? Bom, Fabrício, assim, a gente pôde priorizar, né, vantagem de desenvolver o próprio BaaS, né, a gente pôde priorizar alguns serviços, entregar alguns serviços através de APIs, né, alinhados a outras estratégias do banco. Então, quando a gente está customizando e desenvolvendo um BaaS próprio, a gente teve essa oportunidade. A gente teve a oportunidade de olhar essa vertical, a vertical de BaaS, né, e alinhar outras estratégias do banco original. O que eu quero dizer com outras estratégias, né? Porque o BaaS é a oferta de serviço através de APIs, né, para parceiros de negócio, entre outras entidades, e alinhar essa estratégia com outros programas e projetos em andamento dentro do próprio original trouxe aí uma sinergia muito grande, uma sinergia muito forte, trouxe saving, teve muito investimento, etc. Então, um exemplo prático de estratégia alinhada, né? O surgimento do BaaS, ele tinha uma vertical, uma vertente ali específica para atender o BaaS, né? Como eu disse, essa estratégia de alinhamento entre verticais distintas possibilitou a gente trabalhar, por exemplo, em um mega de um projeto estruturante, tá? Que foi um projeto estruturante de modernização do nosso legado, onde a gente refatorou, por exemplo, um monolito, né? Um sistema monolito que a gente refatorou completamente esse sistema, né? Voltado para a arquitetura de microserviços.
e foi isso que suportou o nosso BaaS. Então, a estratégia, a possibilidade de customizar um BaaS, nascer com ele do zero foi, primeiro, entender o que o mercado estava esperando, né? O que eu vou ofertar de serviço no meu BaaS, né? Ou seja, o que esses parceiros, o que essas parcerias de negócio estão esperando, né? Que tipo de serviço o Banco Original pode prover como prateleira, né? Através de APIs. E nós entendemos isso, né? Fizemos aí alguns projetos com empresas do grupo, né, Family and Friend, e a gente conseguiu sentir que priorizando alguns tipos de serviço, juntando com outras estratégias de outros programas e projetos, como eu citei, a gente conseguiu estruturar um BaaS colocando em conjunto com outras ações, por exemplo, esse projeto estruturante de modernização do legado. Não só esse, tá? Tem outros projetos que aconteceram, que suportaram esse modelo de base que a gente criou, tá? Então, foram decisões estratégicas muito bem acertadas, tá? Então, lógico, né? Isso não é nada recente, né? O nosso board, o nosso executivo tinha uma visão de futuro e conseguiu estruturar e planejar muito bem isso, né, para que o BaaS nascesse usando toda a nossa infraestrutura, mas que também tivesse uma sinergia com outros projetos evolutivos, né, como eu falei, esse de modernização do legado. A gente focou numa arquitetura que fizesse sentido adotar determinadas tecnologias também, né? Uma outra vantagem de customizar o BaaS foi essa, né? Em diferentes camadas. Então, determinadas tecnologias em diferentes camadas, desde o do API Manager, que é um produto de vocês que a gente usa, até um back-end híbrido, né? Por exemplo, eu tenho soluções de um back-end cloud e on-premise que eu permito escalabilidade, disponibilidade e, lógico, otimização de custos, né? Porque não adianta a gente monetizar no base e a infraestrutura, todo o aparato disso por trás não também tiver uma grande sinergia, porque a monetização do base está suportada por todo um back-end parrudo da instituição, né? Então, em resumo, o que o Original teve possibilidade customizando o base, né? A gente moldou o que o mercado vai ter de referência como base, né? Porque, sendo pioneiro no início ali de 2019, né? A gente, como eu disse, a gente estruturou todo, não só o BaaS, né? O BaaS é o principal, mas ele foi suportado por várias estratégias ali por trás, outros projetos e programas, tá? Então, a gente conseguiu, né, no desenvolvimento de uma determinada API, no desenvolvimento de um determinado serviço que foi ofertado no BaaS, a gente conseguiu medir, entender e dar um fit melhor para as tecnologias que a gente ia suportar por trás desse BaaS, porque além da interface, como eu disse, a gente tem um core bank muito forte por trás desse BaaS, tá? Então, a vantagem foi poder customizar e poder fazer essa sinergia entre os programas. Isso trouxe o saving que eu falei, porque o BaaS estava nascendo para trazer um retorno financeiro e uma outra estratégia de modernização suportou esse BaaS. Então, foi um negócio muito bem acertado, muito bem visto pelo nosso board, para poder definir essa estratégia de fazer o BaaS próprio, tá? Foi nessa linha, viu, Fabrício? Entendi. E até pegando um gancho do que você falou da modernização, obviamente, pela carteira de clientes que vocês têm, até mesmo da infraestrutura que teve que ser provisionado, vocês tiveram que fazer alguma coisa bem desacoplada, né? Obviamente, desacoplada nesse sentido, entende? Como uma maneira de você rapidamente trocar pequenos módulos, e aí não tem como a gente não pensar num ecossistema de uma arquitetura orientada a APIs obviamente, microserviços muito bem escalados, ou pontualmente escalados, né? Porque Black Friday daqui a pouco está aí, a gente sabe o jeito que é a loucura. Então, assim, nesse sentido, né? Como foi? Eu sei que o Original teve que modernizar vários legados, mas como foi essa parte dessa arquitetura de vocês baseada em APIs, microserviços, para o Banco Original, para os seus projetos? Como foi essa dinâmica? Perfeito, ótima pergunta. A gente teve bastante desafio técnico e cultural, tá? Eu até coloco o termo cultural, comportamental, porque nem só de tecnologia a gente vive, né? Então, assim, o desafio, primeiro, o cultural, comportamental, foi a gente teve que evangelizar essa nova visão, né, internamente, porque, independente de base, de expor o nosso serviço através de APIs,
A gente teve que culturar, porque toda instituição, né, o original é uma delas, né, tem as suas squads internas, tem os seus projetos internos, teve seu desenvolvimento de outros produtos. Então, o que a gente teve que fazer primeiramente, né? A gente teve que trazer, evangelizar no sentido de a TI, óbvio, né? O pessoal de engenharia de software, de desenvolvimento, é muito mais tá ciente do assunto, é muito mais atualizado, mas o que a gente teve que fazer? A gente teve que suportar o nosso time de negócio, né? Justamente os gestores de negócio. Por quê? Porque os pedidos começam a mudar, né? A gente teve que apoiar os nossos usuários nessa compreensão do uso de APIs como oferta de serviço, né? E hoje é legal que a gente ouve os nossos gestores internamente falando, né, e vendendo os seus serviços internamente já através de APIs. Então, as determinadas áreas internas do banco de produtos distintos já usam as APIs ali no dia a dia. Então, assim, partindo, quais foram os impactos? Primeiro, a cultura, né? A gente tem que começar a culturar, porque até o próprio usuário, o próprio gestor de negócio, ele tinha a visão sempre do monolito, né? Ele tinha aquela visão de um sistema produto que contém todas as funcionalidades, e isso está bem relacionado ao modelo ágil, né? Então, assim, a orientação a APIs, né, trouxe esse nosso compromisso de TI em ajudar a disseminar o entendimento, né? O que é uma API, né? Como explicar uma API, o que é um endpoint, né? A gente teve que primeiro evangelizar, primeiro teve que culturar as nossas áreas. De novo, a TI ela é muito mais adepta, porque é um assunto natural de TI, mas a TI ela serve o negócio, né? E ela direciona o negócio. Então, o primeiro grande desafio, né, o impacto foi cultural comportamental. Então, a gente teve que começar a mostrar como que as coisas funcionam no mundo, uma arquitetura orientada a APIs, culturar os nossos times, desenvolvimento, etc., todas as áreas shared services que compartilham serviços com TI e os nossos usuários de negócio, tá? Esse foi um primeiro grande desafio, né? O culturar, né? O que são APIs, o contexto dela ali no dia a dia de negócio, porque faz parte, né? Faz parte do dia a dia de negócio, né? E o impacto técnico, né, Fabrício? Aí o que pega bastante aqui foi uma evolução, né? A gente teve muita evolução na governança de TI, né? Porque a partir do momento que a gente troca toda uma arquitetura, né? É um belo desafio, é o que você falou, né? Não é fácil refatorar um monolito, a gente tem muito critério, a gente tem que priorizar determinadas funcionalidades críticas, nós temos que conviver e migrar, né? Não necessariamente uma migração, uma refatoração para uma arquitetura de microserviços, de forma rápida, né? Por quê? Por mais que codar o microserviço seja mais até que eficiente de você construir um grande bloco e fazer o deploy dele, mas a gente teve que conviver, né? Essa estratégia de ter um banco no ar, né? Ter que conviver e refatorar foi um desafio muito grande, tá? Mas a gente conseguiu vencer. Então, o maior impacto foi, assim, governança de TI como um todo, tá? Desde a escolha das tecnologias de infraestrutura que permitisse que a gente tivesse mais agilidade, mais disponibilidade, escalabilidade e também chegando ali em observability, né? Além de infraestrutura, a gente teve também no desenvolvimento. Então, assim, tivemos governança de TI como um todo, né? Como eu disse, então, desde infraestrutura, tecnologias que permitissem agilidade, disponibilidade, escalabilidade, mas também dentro do ciclo de desenvolvimento de software, né? Você sabe que a infraestrutura está ali, suporta muito bem a nossa camada de aplicação, mas dentro do desenvolvimento e manutenção de aplicações, o que possibilitou? Eu tenho soluções mais robustas, né? Eu tenho mais controle de falhas, é o que você falou, citou aí o da Black Friday, por exemplo. Eu tenho mais mais resiliência nessas aplicações e desacopladas, né? E permite a escalabilidade de acordo com aquele workload de contexto. Então, um exemplo da Black Friday, né? Puta, eu vou ter um workload ali nos meus serviços de pagamento nas vésperas. Então, eu sei que eu vou escalar aquilo, vou contar com o nosso time que é super eficiente de infraestrutura para monitorar isso, para provisionar aquela operação, né? Então, a gente teve muito desafio, né? Mas o time estava muito bem preparado, tanto a nossa arquitetura quanto a nossa infraestrutura, até pela experiência anterior, né? Que a gente já vinha com o Bank as a Service, tá? Então, no contexto, qual que é o impacto aí de APIs e microserviços, né, numa arquitetura? Eu acho que tem um pouco, sim, de cultural, tá? São transformações técnicas, né, no mundo da TI, que ela acaba refletindo na forma que a gente conduz os projetos internamente, por isso que eu brinquei do evangelizar, porque
Nosso papel, né, disseminar o conhecimento técnico também, sempre suportar os nossos gestores e usuários. E no aspecto de governança de TI, a gente revisitou toda a nossa infraestrutura, temos ferramentas de ponta aqui, técnicos extremamente preparados, e, de novo, aplicação também, né? A aplicação a gente tem um novo patamar aí, né? Soluções desacopladas, a gente pensa, a gente consegue fazer um monitoramento mais eficiente, né? É o que eu falei referente a, até pegando o gancho, o workload daquele contexto específico, né? Agora eu não tenho mais fazer uma... Eu não tenho que provisionar verticalmente, né? O monolito ele tinha aquela desvantagem, eu tenho que provisionar verticalmente. Agora eu escalo, né? Eu não escalo verticalmente, eu escalo horizontalmente, específico àquele contexto. Então, assim, e os projetos no original, agora eles já nascem com a arquitetura moderna, né? A gente tem nessa arquitetura de microserviços, todo projeto básico aqui do original, seja um sistema produto simples que está nascendo, ele já nasce com o conceito de designs de tecnologia, perdão, designs de arquitetura de ponta. A gente tem uso de rede réplica para escalar, a gente tem event-driven, a gente tem coreografia, orquestração de microserviços. E o que permite isso, né, pessoal? É um pouco mais do óbvio, mas assim, a gente tem rapidez, facilidade, né, na tomada de decisão estratégica, então um requisito que vai gerar valor de negócio, ele se reflete rapidamente na entrega do produto, porque isso é possível através de uma arquitetura de APIs e microserviços. Eu faço uma entrega contínua, eu faço uma manutenção contínua e mantenho a disponibilidade das nossas aplicações, tá? E outra coisa que é um benefício grande que eu vejo, tá, o Fabrício, é que a arquitetura de microserviços ela permite flexibilidade no uso das tecnologias, né? Então, eu não tenho mais todo o meu parque em uma determinada tecnologia. Eu simplifico a seleção da stack mais apropriada, né? Para aquela necessidade específica, se eu vou usar um bot, se eu vou usar uma inteligência artificial, uma arquitetura de microserviços ela possibilita isso. Eu escolho a stack mais apropriada para aquele contexto, para aquele workload, para aquele contexto de negócio em si, tá? Então, foi isso, cara. O impacto foi grande, só que a gente conseguiu absorver muito bem e a gente está saindo bem nisso. Ótimo. Até complementando, é aquela noção de plug and play, né? Isso que eu acho fantástico, de testar e errar o mais cedo possível. Eu acho que é a grande vantagem, né? Mas assim, se nós olharmos agora, puxando um gancho das duas últimas perguntas, né? Perfeito, vocês já estão com a sua solução base, já faz um bom tempo, né? E você já está estruturado de uma forma não só tecnológica, mas também cultural, para ter uma assimilação mais rápida ou uma produtividade mais rápida numa arquitetura de microserviço. Está perfeito. Mas aí veio o tal do Open Bank. O Open Bank veio com seus desafios, com as suas mudanças, com as suas alterações de datas e de conceitos e principalmente de interpretações. E aí vocês já têm esse ambiente estruturado, base de vocês. Conta um pouquinho mais sobre se o fato de vocês terem já essa estrutura foi um facilitador para vocês poderem atender mais rápido, foi um acelerador para vocês atenderem mais rápido, se antecipar da parte de Open Banking? Foi sim, Fabrício, foi sim. Foi um acelerador, foi muito positivo ter a experiência de BaaS antes, porque com o BaaS, assim, nós estamos acostumados, né, pelo menos a tecnologia dos bancos, né, provia, né, desenvolvia soluções para atender as áreas internas, né, do banco, que pensavam nos produtos e, consequentemente, esses produtos são para os clientes, né? Então, a gente tinha uma preocupação, né, em atender a nossa área de negócio interna, desenvolvendo um produto e esse produto final é do cliente. O que você falou faz total sentido, por quê? Porque a experiência do BaaS trouxe maturidade para a gente, porque a gente sai um pouco do contexto no nosso cliente, né? A gente acaba lidando com um cliente de um parceiro de negócio, de um business partner. Então, assim, é uma preocupação, de novo, o aspecto cultura aqui, né? Não necessariamente tecnologia. Na jornada do BaaS, a gente integrou com muitas fintechs. O original, ele tem integração com fintechs e parceiros, são mais de 60 fintechs e parceiros já no contexto de BaaS, né? Está muito bem consolidado, de vários portos. Temos grandes nomes de mercado operando, inclusive outros bancos digitais que operam, né? Prestam alguns serviços através do uso das nossas APIs. É o verdadeiro marketplace de serviços de serviços financeiros, né? Então, primeiro, de novo, não dá para falar de tecnologia sem falar de pessoas e cultura.
a gente ganha maturidade. Primeiro, é diferente de eu lidar com um cliente internamente, né, no meu cliente, o atendimento do meu cliente, e lidar com um cliente do BAS. Por que que é diferente? Porque a gente tem que desenhar um processo para isso, né? Por exemplo, toda instituição ela tem o seu processo de governança, de resolução de incidentes, de manifestação de clientes, de central de atendimento. Então, o Banco Original ele teve que estruturar isso para o BAS, porque não necessariamente o cliente parceiro que está entrando em contato com a nossa central de atendimento ou o nosso suporte, ele não tem as mesmas características, não é aquele cliente enquadrado, não é um cliente original, né? Ele é, às vezes, um parceiro ali, né? Então, a gente teve que, primeiro, novamente, a cultura esteve aqui para a gente começar a criar um processo de governança desse relacionamento. Primeiro foi isso. A grande diferença que trouxe bagagem para a gente é que a gente já tinha maturidade em como lidar com o BAS. Por quê? Porque eu estou falando com um parceiro A, um parceiro B, e ele está com o cliente dele na ponta, então tem essa intermediação. Criou-se um atendimento diferente, né? Então, essa foi uma das vantagens. Então, pelo fato da gente já ter essa experiência, né, como lidar, desde os nossos técnicos, desde a nossa central de atendimento, todo o processo, né, de SLA, etc. Então, isso trouxe maturidade para a gente, tá? No contexto cultural e de processos, tá? Agora, no aspecto técnico, eu acho que a veia mesmo que a gente tirou muita vantagem disso foi a gente aprendeu a fazer API Management antes da hora, né? Então, isso foi excelente, né, cara? Então, assim, enquanto muitas... O que a gente sentiu até no próprio Open Banking, agora juntando as duas coisas, base e Open Banking, né? Que agora, até nos war rooms que rolam aí, né, bilateral com as casas, a gente sente que essa nossa maturidade nas integrações, né, nas comunicações, ajuda muito. Isso que ajudou, inclusive, a posicionar o Original entre os maiores bancos do Brasil no projeto Open Bank. Então, o Original é um dos únicos bancos digitais, né, entre os 5 melhores colocados atualmente ali, nas integrações. Então, a gente está muito bem integrado, né? De novo, o BAS trouxe maturidade, trouxe uma cultura, trouxe processo. E, tecnicamente, a gente aprendeu a fazer API Management antes do projeto Open Banking em si. E por que a gente aprendeu? Por que eu falo que a gente aprendeu? Porque, querendo ou não, as APIs existem, né, desde sempre, nos nossos devices, existem em todos os lugares, mas agora o contexto de prestação de serviço através de APIs, ele tem por trás não só o aspecto técnico, não só aquela tecnologia, o stack que suporta aquela API, ela tem um novo relacionamento, né? A gente começa a ter uma instituição financeira falando com outra instituição financeira, né? Então, aprender a fazer tudo isso, tanto cultural, processos, quanto fazer o API Management, suportar, saber usar o meu API Management, né? Ver os meus ofensores, ver os meus benefícios, saber medir, saber identificar as minhas métricas, né? Fazer a observação disso, né? Então, assim, e outra vantagem aqui, os nossos times, né, de arquitetura, de infraestrutura, operação e desenvolvimento, eles já tinham experiência no BAS, e o time que compõe o nosso Open Banking hoje é parcialmente, nosso time Open Banking hoje, né, é composto parcialmente por pessoas que já atuaram no BAS, justamente para a gente ganhar essa velocidade. Ou seja, quando eu pego um desenho de solução, né, um desenho de arquitetura mesmo, onde eu enxergo os componentes de uma solução que é Bank as a Service e Open Banking, ela é diferente porque ela contém peças, né, de arquitetura, microserviços, o próprio API Management, entre outros componentes, que não existem em um contexto comum de projeto interno de uma instituição, né? Então, num projeto interno de uma instituição, você acaba desenvolvendo para o seu canal ou para uma área de negócio, uma interface, né, um front-end que vai ali para o seu usuário, ou uma tela para um back-office que seja. Aqui não, aqui a gente está falando de APIs que são usadas, a gente nem consegue prever a experiência de usuário, às vezes onde é que essa API vai estar, né? Porque a gente está entregando a interface, mas a gente não entrega o front. Então, cara, isso foi muito bacana, a gente ganhou muita maturidade e a gente conseguiu colaborar muito. E eu lembro de casos, vivendo ali no Bank as a Service, que a gente não sabia como que a nossa API estava disposta no front do parceiro, mas a gente conseguia contribuir ali na navegação, na experiência do próprio usuário. Então, eu acho que
O BAS, ele trouxe uma maturidade cultural, processo novamente, e a gente aprendeu. A gente teve a vantagem de saber fazer API Management antes do mercado, tá? Ter essa visão holística da coisa, né? Cara, não é só stack, não é só tecnologia, não é só debug. Tem processos também, tem estratégias aí por trás, e a vantagem foi, ganhamos maturidade com o BAS, e conseguimos chegar, sabe, com mais senioridade no Open Bank. Perfeito. Bom, assim, olhando numa linha, bom, o Banco Original é um grande player de mercado, isso tem até, não só digital, mas também tem agências e, consequentemente, tem uma cobertura de abrangência com vários correntistas, vários clientes no Brasil, enfim. E aí veio o Open Bank, que é o nosso principal mote dessa apresentação, e veio com ele o compartilhamento de dados. Tá? E aí esses grandes players, não só o Banco Original, mas também outros players, falaram, pô, temos que compartilhar. É a principal vantagem do Open Bank. No caso do Banco Original, explica um pouco mais como que é esse desafio. É só para atender um regulatório, porque vocês são obrigados, né? Ou qual que é esse desafio de compartilhar os seus dados? E também receber os dados de outros bancos, né? Beleza, outra excelente pergunta. O Original, ele é Open Finance desde quando nasceu, né? A gente nasceu Open, a gente nasceu com... primeiro, nós somos um Full Digital Bank, é o primeiro a abrir... primeiro 100% digital, abertura de contas, e a gente já nasceu Open. Por que a gente nasceu Open? Na nossa arquitetura, por mais que nós tivéssemos no passado um monolito, tínhamos lá as nossas APIs SOAP, né? Mas a gente já nasceu Open, tá? Então, desde a criação, a gente acredita nesse novo cenário. A gente já estava aqui preparado, esperando isso da melhor forma possível, tá? E como que o Original se posiciona em relação a isso, tá? A gente busca atender a nossa premissa, que é o cliente no centro, tá? Então, o Original ele quer proporcionar mais produtos, serviços e acesso a crédito, tá? Com essa troca de dados do Open Bank, tá? Além de ampliar a inclusão financeira digital. É um compromisso social do Banco Original também, né? A gente fala muito em marketing, business e compartilhamento de dados para geração de receita, mas toda instituição ela tem o seu compromisso social também. Então, a gente quer ampliar essa inclusão financeira e digital, né? Buscar os desbancarizados, né? Mas como assim desbancarizado? Pois o próprio Open Bank ele possibilita a criação de plataformas de educação financeira. Eu tive a oportunidade de conhecer uma, até fazer um gancho, que ajudava, através da comparação das APIs da fase 1 do Open Bank, que eram abertas, a comparação dos produtos entre os bancos ajudava aquele cliente a escolher o melhor banco para ele. Essa competitividade é essencial, né, hoje em dia, né? E quem que é beneficiado com isso? É o cliente, né? Então, o que o Original espera com esse compartilhamento de dados, tá? A gente espera, com informação de alta qualidade, porque essas informações são compartilhadas de instituições, né? Então, a gente está falando que são informações de qualidade, porque toda instituição, para absorver esse dado do cliente, passou ali por um processo de abertura de conta, um processo de checagem, certo? Então, a gente espera que com esses dados que a gente vai coletar, que a gente vai buscar no mercado, a gente possa fazer oferta de produtos e a gente pretende oferecer de 20% a 40% mais crédito para os nossos clientes, lógico, para passarem por avaliação, né? E outra coisa que a gente entende é que a gente vai conseguir ofertar mais produtos personalizados, né? Essa é a sacada da coisa. Então, o dado do cliente de outra instituição que a gente conseguir trazer para o nosso ambiente, a gente vai trabalhar, né? A gente tem um motor de inteligência muito parrudo aqui também, é um motor de inteligência que processa muito dado e a gente vai conseguir customizar isso, né? A gente vai, não necessariamente eu vou trabalhar apenas com os dados do original, eu vou poder buscar esse dado, né? A ideia é essa, eu busco esse dado de outra instituição, vejo o comportamento, né? Eu vou ver o comportamento do meu cliente, né? Que também é cliente de uma outra instituição, e vou poder aumentar a competitividade, vou beneficiar o meu cliente, porque a ideia é beneficiar o cliente com essa concorrência. E o nosso foco com essa estratégia, Fabrício, é aumentar a oferta, né? Aumentar a oferta de crédito, tá? Então, assim, o nosso discurso é aumentar a oferta de crédito baseado nessa troca de dados, nessa recepção de dados do mercado, tá? De forma geral, é isso, tá? Que o Original busca, tá?
É isso, Fabrício. Eu acho que o Original está bem preparado, tá? A gente está bem, de novo, fazendo uma referência à nossa participação no Open Banking. Nós, na fase 2, fomos uma das primeiras instituições a ser receptor de dados, né? Não sei se você lembra dos nossos War Rooms, né? A gente tinha ali, na fase 2, né? Não sei se todo o público está habituado com o Open Banking, mas na fase 2 a gente tem o compartilhamento dos dados do cliente, né? Através do consentimento. Então, o cliente ele está na jornada, ele tem que conceder ali, ele tem que consentir, né, autorizar, autenticar na plataforma da sua instituição, ele tem que aprovar isso, né, através de uma autorização, seja um dispositivo de segurança que a instituição usa, seja uma senha digitada, a sua digital, um token, ele tem que aprovar esse compartilhamento, né? Então, o que a gente consegue com isso, né? O Original ele quer buscar isso. E a nossa posição foi muito agressiva, porque a gente estava preparado para receber esses dados. Então, o que aconteceu na fase 2, né? Nós observamos que algumas instituições estavam apenas para expor os dados para cumprir o regulatório, né? Então, grandes instituições. A gente foi muito acionado na fase 2 justamente porque nós estávamos preparados para buscar os dados. Então, o escopo regulatório da fase 2 era você ser o transmissor do dado e não buscar o dado. O Original ele entrou com os dois pés, né? A gente entrou preparado transmitindo o dado para aquela instituição que estava preparada para buscar, mas o que a gente observou é que nós éramos uns poucos preparados para buscar o dado, né? E isso foi uma das vantagens. Saímos na frente, conseguimos trabalhar esses dados, buscamos dados de várias instituições e já amadurecemos os nossos processos de oferta de crédito, tá? Então, essa foi a vantagem. Não foi só cumprir tabela, não foi só cumprir requisito regulatório. A gente tinha a expectativa de já estava preparado para isso e foi de forma agressiva buscar esses dados no mercado, tá? Sim. O ponto, e eu lembro desses War Rooms, né? É que a partir do momento que você compartilha e também recepciona, a gente virou, aliás, o Original virou um hub de teste de todas as outras instituições. E o mais interessante, né, indo nessa linha, é que a comparação na prática, é uma comparação de dados, né? Porque se o correntista, ou eles chamam, como chamam no Open Banking, né, o debitor, ou o correntista em si, né, se ele está permitindo que uma outra instituição pegue o seu dado de uma instituição segunda, quer dizer que ele está nas duas instituições. E aí, como que é que comecem os jogos, né? Vamos ver quem oferece mais, vamos ver quem conquista melhor esse seu cliente para poder ver qual que é a melhor oferta. Ou seja, foco total em cliente, né? Saiu um pouco desse escopo do banco, só do banco, né? Só da instituição, né? Mas, assim, os desafios aumentam também, porque além do BaaS e de tantas fintechs, não pelo Open Bank, mas também de outras soluções que o Banco Original oferece, estar acessando as APIs, você está colocando o teu rosto para fora e se expondo. E aí você tem vários desafios, não é só ficar lá monitorando o log, você tem que gerenciar isso, né? Então, assim, como que é essa parte de vocês? Porque muita gente fala, eu vou expor minha API, eu vou expor meu serviço, e vai lá e coloca um proxy. Mas não, você tem que ter uma plataforma, um gerenciamento. Como que é isso de Open Bank, ou até mesmo do BaaS, para o Banco Original, né? Como que é essa exposição e gerenciamento? Nessa governança, né? Perfeito, Fabrício. É impossível fazer uma boa... Nesse contexto, Bank as a Service, Open Bank, né, gerenciamento e governança de APIs, é impossível sobreviver num ecossistema assim se você não tiver uma ferramenta para suportar, uma ferramenta um API Manager que suporte bem isso. Por quê? Porque a gente começa a observar outros aspectos, não só mais aqueles requisitos e aquelas métricas que a gente estava acostumado a medir os produtos internamente, né? Então, como é que eu vou medir a disponibilidade da minha solução para o meu cliente, né? Então, um exemplo prático, né? Eu tenho um produto que é acessado através do meu app, né? Para o meu cliente. Então, tinha controlado isso, né? Uma forma de eu controlar. Eu vou no determinado sistema produto, eu checo a disponibilidade dele, eu vejo a quantidade de respostas de sucesso ou não, checo se eu estou compliant com os requisitos do regulador, né? Para saber garantir a disponibilidade da prestação de serviço financeiro.
Mas, cara, contexto Open Bank, contexto Back as a Service, é impossível sobreviver, né, se você não tiver uma ferramenta, uma plataforma de API Manager, que te atenda dessa forma, né, que te atenda com qualidade, que vá te prover esses novos indicadores, essas novas métricas, porque também estou engatinhando no contexto, né, de API Management, mas vocês agregaram muito aqui para o original, né, conhecimento, mas o que eu pude notar, tá? De experiências anteriores, eu acho que a plataforma da Syncydia, né, ajudou muito a gente, tá? Uma das nossas vantagens competitivas foi suportada aí, né, a nossa disponibilidade, né? A gente é um banco 100% digital, então a disponibilidade das nossas plataformas é vital, né, para o nosso negócio. E o que a gente observa? Que a plataforma da Syncydia está muito bem preparada para isso, tá? Então, hoje a gente concentra as nossas APIs no manager da Syncydia. Então, o que eu posso dizer de uma gestão e governança mais minuciosa? Eu preciso de uma plataforma que me provenha, né? Um developer portal, onde eu tenho uma facilidade de desenvolver minhas APIs, né? Eu quero fazer um low-code API design ali. Eu tenho que ter algo mais fácil, eu tenho que ter eu tenho que simplificar o desenvolvimento, né, para suportar a minha velocidade, né? Então, eu tenho que ter um developer portal, eu acho que governança, no aspecto governança, pontos que eu destaco que tem que existir para que a gente se dê bem nesse contexto, nesse ecossistema, tá? Você tem que ter facilidade no desenvolvimento da sua API, tá? Não pode ser complexo, não faz sentido ser complexo, tá? A sua interface ela tem que ser a sua interface ela tem que ser facilitada, né? Outro aspecto também que é o throughput, né? A gente tem um workload intensivo de transações com o Bank as a Service, né? A gente chegou a processar no primeiro semestre 73 milhões de transações, né? Com 73 milhões de transações para um banco digital, e a gente está falando de transações financeiras, a gente está falando de pagamentos, né? Eu estou falando de número de transações, eu não estou falando nem em valor monetário, tá? Então, são 73 milhões de transações, é um volume muito grande, tá? E eu acho que a governança em cima disso, em cima da sua plataforma, ela tem que se atentar a isso também. Então, governança é tudo, né? Governança é como eu desenvolvo a minha API, como eu mantenho a minha API, como que ela sobrevive, qual que é a saúde da minha API, né? Então, eu consigo fazer isso. Então, é assim, pontos que eu destaco. Eu tenho que conseguir desenvolver bem minha API, eu tenho que saber que ela suporta, eu tenho que conhecer os meus limites, né? Conhecer o limite da minha plataforma de API, né? Então, e tem que também, né, ter uma plataforma que ela me possibilite cuidar dos meus requisitos de maneira fácil. Então, não necessariamente desenvolver uma API, botar na prateleira e deixar disponível para consumo, está pronto. Não, eu tenho que manter. E o que é manter a minha API? Fazer a governança em si eu tenho um requisito, eu vou simplificar até um próprio caso do Open Bank, né? Eu tenho um requisito que é uma regra muito dinâmica, caso do Open Bank, a normativa 136, se eu não me engano, que colocou o controle do soft open, a grade escalonada, né? Então a gente tinha ali a fase 2, foi dividida E na fase entre 3 é a a normativa mesma coisa. 171. Ah, 171. 171, 171. A 136 e a 171. A É 136 171. na fase 2, o que ela fez? Ela controlou o soft open, né? Então o Bacen determinou que as APIs fossem entregues ali de forma gradativa, né? Então tivemos 3 entregas na fase 2, né? E o que permitiu? Putz, chegou um belo de um dia um requisito de que, a princípio, a fase 2 ia ter uma única entrega, né? A gente ia entregar o pacote com todas as 7 APIs, 40 endpoints, etc. Dado todo o dinamismo do projeto, a gente recebeu ali do regulador uma notícia e, na verdade, a gente recebeu do regulador um pedido de exercício que antes nos GTs, as discussões, né, os grupos de trabalho formado ali pelo próprio projeto OpenBank Brasil, eu me lembro até hoje de uma das discussões que a gente influenciou diretamente na participação ativa do original para poder governar isso. Eu me lembro do throttling, né? Como que a gente vai estrangular? Como é que a gente vai botar os limites para fazer esse controle escalonado? Cara, na hora me veio a ideia lá de, pô, vamos controlar isso na nossa API, né? Vamos controlar isso no nosso manager. Por quê? Porque é um requisito que
isso dá dinamismo, né? Olha, veja bem, eu recebo um requisito do regulador e na mesma reunião eu consigo dizer que eu estou pronto, né? Sem pensar em como eu vou implementar aquilo no meu back-end, o que eu vou fazer, como é que eu vou controlar. Eu me lembro que esse requisito, ele determinava ali, né, a quantidade do público que vai pilotar a fase 2, né? Era um percentual baseado na carteira de clientes do banco e tinha a quantidade de requisições, a carteira de quantidade de consentimentos, né? O horário, horário de isso. uso, E a grade, muito bom, Fabrício. público-alvo, a grade, a Perfeito. quantidade de. Eles modernizaram um pouco na fase 3, tá? Eles colocaram agora a divisão Eu vi. por pessoa física e pessoa jurídica. Mas, enfim, Exato. nada mais do que um famoso interceptor no meio da requisição para poder validar a Perfeito. entrada. Perfeito. Mas, obviamente, e outra, né? A gente, aí não puxando, mas muito mais da plataforma, né? A gente só passa a solução para os clientes. Fala assim, ó, os interceptors serão feitos por nós porque é uma coisa provisória. Não faz sentido mobilizar o time da instituição financeira que está com os outros problemas, desenvolvendo microserviço. Fala assim, ó, é uma coisa que vai durar 1, 2 semanas, a gente vai colocar um interceptor, vai atender muito rápido, porque não precisa de nem questão de estabilidade, mas não precisa de uma complexidade muito mais do que um JavaScript ali para validar e injetar uma regra, e acabou a história. Que foi exatamente o que foi feito, né, no caso. Por isso que tem essa facilidade, né? Um ponto, você mencionou a parte do Dev Portal, né? E aí não só olhando no Open Banking, porque eu acho que no caso do Open Banking, o Banco Central tentou centralizar a documentação e ele está certo, porque todo mundo tem que falar a mesma língua, no mesmo padrão, no mesmo modelo e isso tudo. Mas se a gente for olhar numa visão do BaaS, a gente está fazendo, na prática, literalmente um marketplace isso aí. de fintechs. E como a gente agiliza essa parte Dev Portal bem estruturado com a documentação e módulos de self-service. Eu quero acessar e eu quero fazer um sandbox ali. Tá bom, se cadastra, você vai ter a tua chave para geração de token, seu client ID, seu client secret, e você vai ter o CUR aqui, que você colocar a sua chave, você já vai conseguir sair e já vai conseguir brincar. Agora, você quer uma coisa séria? Ok, promove isso aqui para produção. Aí tem a parte burocrática, que aí é mais uma característica do negócio. Então, isso é uma parte bem interessante de ter um manager no meio do caminho, né? Você potencializa o seu time interno para deixar mais focado em coisas mais complexas e deixar essa parte de gestão de parceiros para uma plataforma que consiga agilizar isso de forma mais direta, né? Não, fantástico. Isso é um marketplace financeiro, né? Exatamente. E Fabrício, você tocou num ponto bom, porque a estratégia do Original em adquirir o add-on da Sensidia, né, foi justamente nessa linha, né? A gente queria acelerar o desenvolvimento. Por quê? Como que funcionava, né? Como que foi a nossa entrada no Open Banking, né? Como que o Original, de novo, a gente já estava preparado do Bank as a Service, como é que a gente fez a nossa avaliação, estimativa, né? Um planejamento, cara, eu tenho aquele escopo, como é que eu vou atender aquele escopo? Então, eu me lembro até hoje a gente fazendo a nossa análise, a nossa estimativa, né? Entendendo o escopo técnico, né? Quando a gente entrou na parte do DCR, né? O protocolo OAuth junto do OpenID, a gente fez um estudo, né? Uma estimativa, então, dada a complexidade técnica, o know-how, né? E o prazo de desenvolvimento, a gente colocou isso, né? Perante o nosso board para tomar uma decisão estratégica e, assim, foi puramente uma decisão estratégica mesmo, né? Eu tenho que adquirir isso, né? Não faz sentido eu empreender esforços aqui, não é meu core business. O meu core business é desenvolver a solução financeira, desenvolver o back-end ali com todas as regras complexas da minha prestação de serviço, mas o meu core business não é desenvolver uma plataforma ou gerenciar um servidor de autorização para que isso aconteça. Então, o add-on, né, a gente já tinha o manager, né, a gente já trabalhava com a Sensidia, o add-on do Open Banking deu um fit perfeito. Eu me lembro das conversas com o Marcílio, o Rosato na ocasião, a gente falando sobre o produto ainda, o produto Sensidia ainda estava nascendo, a gente contribuiu, trocou bastante experiência, mas quando a gente veio com a ideia de buscar algo para acelerar o nosso desenvolvimento, era justamente pensando nisso. O meu core é trabalhar
na minha regra de negócio, eu ainda sou banco, na essência. Eu estou prestando meus serviços financeiros como banco através de APIs. Mas eu não preciso focar e também não vou criar um lock-in adquirindo isso da Sensidia. Então, a parte do consentimento, toda a parte do DCR, toda a parte do fluxo alfa, o consentimento em si, né, o que está por trás, o fluxo alfa, o FAP, o consentimento possibilitou o quê? Vamos acelerar o desenvolvimento nisso, vamos sair na frente nesse sentido, e a gente vai trabalhar onde? Na segunda parte mais complexa do projeto, né? A segunda parte mais complexa do projeto foi justamente o quê? Buscar os dados, né? Uma coisa é criar o consentimento, fazer o consentimento, outra coisa é disponibilizar esses dados, né? Então, eu acho que é uma dor que todas as outras instituições tiveram, que é onde que eu busco o dado, né? Onde que eu vou começar essa brincadeira? Porque toda instituição, ela não é homogênea, ela não tem um único sistema em uma plataforma, né? Eu tenho N sistemas produtos, N stacks ali por trás, e o que que eu faço, cara? Eu tenho que buscar esse dado e o desafio é padronizar esse dado, né? Porque na interface ali, na API que o Bacen, que o OpenMake Brasil estipulou, eu tenho lá o meu campo chamado XPTO, que seja, tá bom? Eu tenho lá o endpoint da Page Accounts, aquele atributo lá tem o nome XPTO. Ok, eu entendi o conceito que foi explicado. Agora, quando eu olho para o Golden Source, o dono do dado, o sistema produto dono do dado, eu tenho que fazer um deparo disso aí, né? Eu tenho que fazer uma transformação. Então, cada instituição, eu imagino que deve ter tido um mega desafio, a gente teve um mega desafio, e essa foi a estratégia do original. Então, assim, ó, vamos focar no que é o nosso core, ou seja, dados, dados de serviços financeiros, os dados dos nossos clientes, onde que eles estão. Então, foi um grande desafio. A arquitetura dessa solução em buscar o dado foi muito difícil. Então, a gente precisava segregar isso, tá? Então, buscar o dado, a gente tem N sistemas produto por trás, tá? A gente tem cerca aí de quase 15 plataformas distribuídas esses dados. Então, eu tenho lá as APIs de contas, cartão de crédito, etc. Não é um único sistema produto, né? E esses dados não estão padronizados, né? Então, a estratégia do original foi, eu vou acelerar o meu desenvolvimento com a parte core, que é densa, que é complexa, que é a parte de DCR, consentimento, etc., FAP, OpenID, e vou focar, né, meu time, o esforço de trabalho aqui para buscar esse dado, porque eu sei que vai dar. O que que a gente fez? A gente acabou paralelizando o desenvolvimento. A gente conseguiu fazer um desenvolvimento muito eficiente. Por quê? Porque enquanto a Sensidia trabalhava no core da solução ali de consentimento, a gente começou a trabalhar, né, na busca dos dados aqui no nosso back-end, no nosso legado, né, e a padronização dele. Perfeito. Bom, há 4, 5 anos atrás veio essa febre da economia compartilhada, né, uberização, que eles chamaram até, né? Pô, todo mundo vamos compartilhar a parte de serviço, né? E agora está vindo muito essa parte de compartilhamento de dados. A gente está falando de Open Banking, mas está vindo aí Open Insurance, Open Health, tanto que o Open Insurance e Open Banking vai para Open Finance, vão ter outros Opens, né, os famosos Opens, mas sempre nessa linha de compartilhamento de dados, e não só de dados, mas a fase 3, por exemplo, é compartilhamento de uma função de transação de PIX, né? Fase 4 é dados, fase 5 é TED-TEF, por exemplo. São 9 fases assim, no total do Open Banking, que agora vai convergir muita coisa para Open Insurance. Assim, na sua visão, né, como você vê essa parte de tudo está sendo compartilhado no que diz respeito a dados? Você usou o termo ali em português, eu concordo plenamente, tá? E é uma frase que eu vi, não lembro o autor agora, mas é o share is the new saving, né? Eu concordo plenamente, cara. É assim, o compartilhamento é o futuro da economia, né? Não é o único, não vai direcionar, óbvio, né? Mas é o futuro da economia. Um dos, né? É uma das possibilidades. O que eu enxergo, tá, o Fabrício? A gente tem muita oportunidade nisso, né? A gente nesse momento que a gente está ganhando maturidade, a gente ainda não consegue vislumbrar as oportunidades, tá? Isso é fato. Isso é fato porque conversando com um colega já experiente de área, né? Pô, qual que é o contexto de iniciador de pagamento? Como é que eu sei disso? Como é que eu faço? A gente ainda não consegue tangibilizar, tá? Então, assim, por quê? Porque a gente vivia num mundo muito privado, muito protegido, né? Onde o dado tinha aquela característica que nem era do cliente, né? O dado está lá na instituição, está na base de dados ali do cara e não é do cliente. Pelo contrário, né?
O dado é o passaporte do cliente entre as plataformas agora. Então, eu entendo que agora, a altura que outubro de 2021, ainda é muito, a gente ainda está muito prematuro para poder vislumbrar tudo isso, tá? Mas tem um grande potencial. Eu acredito no potencial e uma das possibilidades que eu vi, que talvez seja um insight para alguns, talvez colegas que estão ouvindo aqui, é a própria fase 3, né? Porque eu tenho na fase 3 os participantes diretos e os indiretos. Então, por exemplo, como que eu vejo isso na fase 3 e qual que é o potencial, né? Do que você está falando, Thales? Eu não preciso mais necessariamente ser uma adquirência ou uma subadquirência. Eu, por exemplo, eu vou poder terceirizar isso sem ter um intermediário bancário. Do que eu estou falando? Se eu tenho uma fintech ou uma cooperativa de crédito, uma seguradora, corretora, que seja, eu não preciso ser um participante direto daquele ecossistema. Eu posso ser indireto e posso começar a fazer a minha prestação, pagamento de folha de funcionário, etc., sem ter um participante direto. Eu não preciso, se eu for uma fintech ou cooperativa de crédito, eu não preciso associar a minha marca a uma outra instituição financeira. Por quê? Porque tem todos os critérios, todas as negociações e os riscos, né? Então, eu como cooperativa de crédito, eu posso trabalhar com um banco concorrente? Pode, sem problema nenhum, você vai fazer a sua folha de pagamentos ali. Só que agora, o Open, até a própria fase 3, se eu for um participante indireto, eu não necessariamente preciso daquele cara, né? Eu não preciso mais ter a minha marca associada a uma outra marca financeira que eu não gostaria, mas por falta de oportunidade eu tenho que usar aquele caminho. Então, eu acho que o futuro, a gente vai aí, tá, Fabrício, na minha opinião, aqui nos próximos meses, aí, até curto prazo, tá? A gente vai conseguir vislumbrar melhor essas possibilidades. A gente está começando ainda. Eu acho que se juntar com outras tecnologias, como IoT, IoB, que é a nova tendência, né, voltada ao comportamento, eu acho que a gente vai conseguir, sim. Tem muita oportunidade de negócio, tá? Muita oportunidade de negócio para diversos portos, tá? Eu acho que não vai se limitar a fintechs e nem big techs, tá? Não vai se limitar a quem tem tech no nome, não vai se limitar a isso, porque vai se expandir para outros setores, mas eu acho que ainda está muito prematuro, a gente ainda não consegue trabalhar com isso, porque a gente não sabe como é o mundo aberto, a gente está começando a viver ele agora. Aí vão vir os entusiastas da vida, vão começar a usar de maneira criativa esse dado. Eu, né, opinião pessoal, mas o Original também acredita muito nisso, né? O Original tem as iniciativas dele como o Open Banking aí, como eu já disse, que é proporcionar mais oferta de crédito e também buscar os desbancarizados. Mas essas são cenas dos próximos capítulos aí que deixo para os próximos, os executivos declararem o que o Original está pensando aí dos próximos produtos, que tem muita coisa boa para o nosso cliente, que é o nosso centro, que é o nosso foco. Perfeito. Bom, para dar tempo da gente abrir para as perguntas, aliás, pessoal, pode mandar, os moderadores aí estão organizando as perguntas para a gente fazer para o Thales. Aliás, pode mandar, eu vou dar até um tempinho agora para mandar no chat as perguntas. Bom, quase finalizando o evento aqui, antes da gente entrar nas perguntas, mais uma vez, obrigado, Thales, mas fica aí, você vai responder pergunta também. E eu queria só, até a gente compilar essas perguntas, eu só queria falar que esse evento, existem uma recorrência na Syncidia, tá? E acho que o próximo que está marcado, deixa eu até compartilhar aqui para vocês, tem uma maneira mais fácil de vocês, quem quiser dar print na tela ou até mesmo fazer uma leitura do QR Code, deixa eu compartilhar. O próximo evento aqui da Syncidia, é o café da manhã com os especialistas. A gente vai falar mais sobre a parte de estratégias e padrões de evolução do legado para uma arquitetura de microserviços, uma arquitetura desacoplada. A gente já está aberto as inscrições, tá? Da mesma forma que vocês vieram para esse evento aqui, é o mesmo padrão. Vai ser no dia 3 de novembro, café da manhã, das 9 às 10. Também a gente vai usar o Zoom. E eu vou deixar um tempinho, acho que eu vou deixar nessa tela aí, para o pessoal pegar as informações. Deixa eu dar uma olhada na lista de perguntas.
Ok, perguntas. Tá. Deixa eu só pular uma página aqui, pegar minha colinha das perguntas. Beleza. São muitas. Vamos ver aí, a gente tem mais 20 minutos aí de evento, vamos ver se a gente consegue cobrir nesses 20 minutos as perguntas. Temos uma pergunta aqui do Marcos Valeriano. Qual foi a maior dor na implantação das fases do Open Banking, Thales? Excelente pergunta, excelente pergunta. Eu acho que foram o dinamismo, a mudança constante das especificações, resumindo. Nós, assim, que somos, todos nós, acho que a maioria, né, não todos, mas ciclo de desenvolvimento de software, aquela alteração, pessoal, aquela alteração que o cara chega ali perto da data, é só isso aqui, né? Então, a maior dor foi o dinamismo, as mudanças constantes das especificações, e foi isso, cara, a maior dor foi essa, e, de novo, né, as especificações do Open Bank são muito ricas, né, um belo de um mérito tem a equipe de trabalho, né, o grupo de trabalho que especificou, né, os swaggers que estão disponíveis das interfaces, fez um excelente trabalho, sem dúvida nenhuma, tá? Os grupos de trabalho são formados pelos colegas de outros bancos, eu tive a oportunidade de participar de algumas discussões. É um trabalho intenso, pessoal, a gente não está falando que é um trabalho fácil, foi um trabalho extremamente complexo, porque a gente está falando de padronização do mercado financeiro, a gente não está falando que simplesmente eu vou criar uma API de contas e vou colocar ali 5 endpoints e acabou. Não, foi um mega de um desafio, eu compreendo, porque eu vivi esse desafio, eu participei dos GTs ali, né, tentando trazer uma contribuição ativa, mas foi mudança. A maior dor foi a mudança das especificações, muitas mudanças à véspera da implantação. Então, por mais que o projeto seja totalmente baseado em RFCs, né, RFC, né, são as padronizações globais, né, cabe interpretação, pessoal, é um ser humano que está lendo. Então, o Fabrício passou comigo por algumas interpretações onde a gente ficava assim, olha, putz, tô lendo, você está lendo em português, está claro para você? Estou lendo, cara, mas eu estou interpretando diferente, eu também. Então, por mais que as especificações eu ia falar, para mim, eu acho que não é mudança, é a interpretação. Interpretação, cara. A interpretação, porque assim, no Open Bank não é binário. Não tem situações binárias. Isso. Na verdade, tem N situações. Então, por exemplo, mais próximo aí, a normativa, Informe 171, que é a entrada escalonada da fase 3. Eu ainda estou com essa dúvida lá, se tiver alguém de Open Bank aí. Mas fala lá, a entrada escalonada do navegador? Computador e celular. Isso aí nós entendemos que é o device, ok, mas a gente tem... primeiro entra celular, mas depois que entrou o celular, aí vai ficar 2 semanas, se não me engano, que entra celular dia 29 e dia 1º/12 entra computador. Mas é device. Mas, por exemplo, eu conheço outras instituições financeiras que não permite abrir o internet banking em browser de celular. E aí? Entendeu? Então, assim, esse talvez é o problema de ser pioneiro, né? Não só como instituição financeira, mas como projeto open no Brasil. É o custo do pioneirismo, isso aí. Esse é o custo do pioneirismo. Então, assim, teve mudanças, ainda bem que a gente tem um manager no meio, que a gente consegue fazer um bypass no bom sentido, até dar fôlego para o time de back-end desenvolver. Muitas vezes foram isso, né? Isso. Detalhes. A gente fez um bem bolado ali para poder, sei lá, o último item lá, ele faz uma variação do JTI, que é uma claim dentro do JWT. Isso não foi validado. Então, nós fizemos uma regra de idempotência no Gateway Manager para o back-end ter tempo de desenvolver. Mas o grande problema é o pioneirismo, eu acho. Eu acho que vai ser bem melhor. Eu espero, sinceramente, que reaproveite essa experiência para os outros Opens. Eu também, Fabrício, eu também espero. Por isso que o Open Insurance está unificando com o Open Finance para virar uma coisa só. Eu acho que eles estão aproveitando muita coisa do nosso lado, assim, do Open Bank, para poder evoluir legal com o Open Insurance. Então, isso que eu estou vendo, já estou acompanhando um pouco do Open Insurance. Mas perfeito, excelente. Obrigado, Marcos, pela pergunta. Tem a Caroline, fez uma pergunta.
poderiam falar mais sobre as tecnologias ou formas usadas para monitoramento das APIs do BaaS? Dado que um serviço usado por um terceiro e, por sua vez, o aspecto de disponibilidade seria uma responsabilidade de ambos. Então, assim, é mais esse desafio, né, de quais tecnologias, até um pouco de infraestrutura, arquitetura, sobre essa parte do BaaS, assim. Perfeito. E ótima pergunta, que essa é uma das dores que a gente viveu no começo como BaaS. Até para contar um pouquinho, o meu papel no BaaS, eu era o cara do back-end. Então, é o cara que estava ali recebendo aquela quantidade de requisições, era o cara que estava trabalhando na refaturação do meu monolito. Então, excelente pergunta, por quê? Eu me lembro até hoje, nos primeiros contatos ali, né? Eu tô com a minha operação, meu serviço indisponível aqui no app, né? O parceiro falando isso para a gente. Então, o parceiro tem um serviço, né, embarcado lá, API embarcada, está indisponível na ponta para ele, e eu tenho que responder proativamente, né, com uma tempestividade muito rápida, porque senão eu estou afetando o meu contrato de disponibilidade com o parceiro. Então, é um efeito cascata. Excelente pergunta, por quê? Porque se esse meu parceiro está na linha de frente, garantindo a disponibilidade e os percentuais impostos ali pelo regulador, se o serviço dele depende do meu, a nossa operação ela tem que ser muito bem estruturada, né? Eu não posso ser reativo, eu tenho que ser proativo. Então, falando em tecnologia, a principal, né, delas é o próprio manager, né? A gente tem ali o Kibaninha, né? Aqui agora a galera que é de dev aí, né? A gente tem a Stack, a gente tem o Kibana ali do manager que ajuda a gente a ter visibilidade disso, mas do manager para trás, né? Atrás, o nosso back-end mesmo, né? Saindo um pouco da API, o nosso back-end, nosso time de infraestrutura aqui, o nosso gerente executivo, o Everton, está de parabéns. O time de operação aqui é super eficiente, pessoal, super eficiente. A gente usa algumas tecnologias, por exemplo, não sei se vocês conhecem todos aqui, mas o Dynatrace é uma excelente plataforma, tá? Até acabei citando aqui ela, mas assim, uma das plataformas que nos ajuda muito, tá? É essa ferramenta, né? Não tem como falar um pouco da tecnologia sem citar, né? O Observability. E o outro que eu falei é o processo de maturidade que a gente desenvolveu. Então, a gente tem uma equipe dedicada, a gente tem até, às vezes sobe num grupo aqui, que é um grupo dedicado para Bank as a Service. Então, a comunicação constante, onde a gente tem a operação, eu tenho até o próprio time de desenvolvimento e o suporte, e as ferramentas. A Stack Elk, também, não sei se quem tem familiaridade ou não, suporta muito o nosso back-end, porque o nosso back-end é baseado, em sua maioria, tá? Grande parte do nosso parque aqui é Java. Então, eu tenho uma Stack Elk suportando a gente aqui, eu tenho Elastic, etc., Kibana, jogando tudo, e também tem alguma coisa ali migrando agora para dar mais visão para a gente, para conseguir fazer um drill down, conseguir monitorar melhor, que é migrando para uma outra plataforma, que seria para aumentar a observabilidade, um Splunk da vida ali, enfim. A gente tem diversas tecnologias aqui por trás, tá? E, de novo, sai do manager, o manager é o nosso carro-chefe para dar visão ali, e eu vou migrando para essas plataformas ali para trás, né? Só a Então, borda, né? Só a borda de exato, entrada. é só um inbound, né? Daí depois eu vou olhando tudo ali para trás e assim, o que eu tenho hoje? Se o meu operador hoje, o cara que está lá monitorando a infra, é um cara extremamente preparado que ele sabe rastrear, né? Ele sabe fazer o trace ali daquele problema. Então ele olha os indicadores, se ele está vendo que o número de erros da família 400 subiu, 500 não aparece, hein? 500 aqui não aparece no original. No erro da família 400 apareceu, ele já sabe fazer a rastreabilidade, ele faz o N1, ele usa as plataformas, a stack do back-end para fazer isso, aciona o cara específico ali, ó, cara, a tua regra de negócio está falhando aqui assim, é procedente, é procedente. Monta um report lá para o colega de Bank as a Service, ó, é procedente, isso é uma regra de negócio, apesar do volume, da quantidade de requisições, isso é procedente. Então, a gente conseguiu fazer uma operação bem eficiente em relação a isso, tá? Usando essas plataformas que eu citei. Até aproveitando um termo que você usou, Thales, proatividade. Esse ponto é a gente ser mais rápido do que quem está lá na ponta percebendo, porque tudo, quando você expõe, um erro é multiplicado por 1000, porque todo mundo vai chegar naquele ponto. Entregando um segredo de mercado da Sensidia, toda essa parte de análise de tráfego, percentual de erro e escalation tá na veia de manutenção da Sensidia.
Então, por exemplo, essa API não é tão grave, então se ele tiver uns 5% de erro 400 alguma coisa, ok. Mas se ele passar de 10, já é um perfil que não é aceitável, escala. Isso não é um humano fazendo isso. Isso é um monitoramento proativo da plataforma da Synsidia que determina o escalation. Então, o que é o escalation? Talvez manda um Slack, um Teams, ou depende da ferramenta de mensageria do cliente, ou até mesmo abre um chamado, mas aí chamado é muito burocrático, a gente nem quer burocratizar o processo. E a primeira análise é o troubleshoot, então é o link do erro, o erro para a pessoa não fazer o N1, ele já ir direto para o N2. Então, isso Caroline, até a parte da sua pergunta, eu acho que esse é o grande ponto, proatividade. Tá? E sobre tecnologia não é nada sem você seguir os padrões de mercado. Então, o que é o padrão de mercado? Você está falando de API? Não reinventa, é RESTful. Você quer falar de token? Não inventa. Tem OAuth, RFC 6749, 6750, não inventa. Porque senão você vai falar uma língua que o mercado não fala. Então, existe especificação porque alguém já gastou muito tempo para fazer aquela especificação. Então, siga a especificação, né? Siga a especificação. Siga a especificação. Exato. Vamos pegar mais uma aqui, do Robson Natividade. Na migração dos microserviços, a funcionalidade do monolito era inativada quando a API estava pronta. Se o monolito fosse possível segregar, né? Não sei. Isso, boa pergunta, Robson. Não. A gente essa estratégia, né? A gente teve muito um trabalho que a gente... Aí eu vou citar mais um colega aqui também que compartilhar, usar o lugar de fala, o Anderson da arquitetura, que nos ajudou muito aqui no Original. A gente teve muito projeto aqui que a gente fez desenho de convivência e migração, tá? Não foi simplesmente pegar o meu monolito, fazer uma engenharia reversa, entender aquela funcionalidade e desacoplar em N componentes, em N microserviços. Não foi isso, não, tá? Foi um desafio muito grande. Inclusive, hoje a gente ainda tem coisa rodando nesse legado monolito que eu migro, né? Eu faço, ou seja, um event-driven, ou faço um read réplica, mas eu ainda tenho coisa rodando, tá, Robson? Isso não é uma jornada curta, tá? Isso é uma jornada bem extensa, mas ela tem que começar, né? Então, os executivos aqui, eles entenderam isso, né? Há muitos anos atrás, isso já começou, faz um bom tempo, mas a gente ainda não conseguiu desativar, tá? Por que não conseguiu? Porque a operação, né? O avião está em pleno voo. Então, o que a gente faz? A gente refatora aquela funcionalidade complexa, então, faço a engenharia reversa do meu monolito, entendo, um desafio até maior às vezes, tá? Porque o seu monolito não é algo, uma tecnologia que você domina, né? Então, eu tenho, às vezes, licença envolvida, questões contratuais. Então, eu tenho que entender o que é meu monolito, o que está lá dentro, fazer engenharia reversa, fazer uma estratégia para, quando eu desacoplar, priorizar o que faz sentido para o negócio e depois, sim, partir para subir, fazer o deploy do meu cara. Só que esse deploy, ele vai conviver. Por que ele vai conviver? A gente está falando, pessoal, que o Original tem uma base de 5 milhões de clientes, 5,3 milhões nesse momento, querendo migrar aí para 10 milhões, atingir 10 milhões no ano de 2022. Então, essa base de clientes já estava ali rodando no nosso mundo on-premises, né? A gente está partindo para uma arquitetura híbrida. Então, foi um mega desafio. Então, cada desenho, cada refactoring que eu faço desse monolito, eu tenho que olhar com muito cuidado. Por que olhar com cuidado? Eu não posso ofertar a operação, a disponibilidade do que está no ar, tenho que ofertar, continuar ofertando meu produto e garantir a disponibilidade, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber priorizar o que eu estou refatorando, né? Ok, está refatorando, mas tem um período de convivência. Então, eu tenho artefatos que a gente cria, sobe componentes que eles têm uma vida útil, né? Ele tem uma vida útil, por quê? Porque eu vou conviver enquanto eu estou descontinuando o meu legado até que esteja totalmente numa arquitetura de microserviços, tá? Isso é uma longa jornada, tá? Isso é uma longa jornada que a gente já deu os primeiros passos, a gente está muito maduro nesse sentido agora, mas não é algo da noite para o dia. Então, você tem um grande período de convivência e migração, e essa arquitetura de convivência e migração ela é muito delicada, até por causa das tecnologias. Então, às vezes eu tenho que usar um proxy ali de tecnologias, um barramento de tecnologias para conseguir integrar o meu legado, sabendo que a vida útil dele é curta, tá? Então, foi desafiador, sim.
mas tem que o desenho de arquitetura, um desenho tem que contemplar, um desenho bem sólido, ele tem que contemplar esse período de convivência, né? Ainda mais para uma instituição que tenha um legado e que seja um legado distribuído ou que seja um monolito, tá? Tem que prever essa convivência e migração, e é um desenho complexo, tá? Não é difícil, mas tem que começar e a gente está bem direcionado nisso. Thales, eu estou lendo as perguntas aqui, eu acho que você deve ter respondido nessa umas 3 aqui, tá? Opa, Então, desculpa, dei um spoiler. Não, excelente, porque não vai dar tempo. A gente só vai, infelizmente, temos tempo só para mais uma pergunta, tá? E é até um assunto bem bacana que todo mundo tem medo, e nem todo mundo conhece como resolver esse problema. Mas, antes, só dando um gancho, eu costumo dizer, quando a gente faz desacoplamento ou segregação de monolito, é aquele back-end que você chega pertinho, cheira até COBOL, né? Cheira Unix, tem um cheirinho ali do... Então, não tem como fugir, dependendo, vai para o Assembler. Dependendo, vai para o Assembler. Chega bem próximo, assim, isso aqui tá cheirando COBOL no fundo ali. E é verdade, não tem como, né? Tem uma pergunta também da Caroline aqui, mas uma pergunta muito boa, obrigado, Caroline. Como sempre o medo de todos, como foi a experiência para o banco se ajustar às regras do Open Banking e LGPD? A gente não pode esquecer da LGPD. Tá correto, corretíssimo. Excelente pergunta. A gente estava esquecendo da LGPD, né? O Open Banking, olha, não foi difícil, tá? A resposta é não foi difícil, por quê? O Open Banking nasceu baseado na LGPD. Então, tudo que a gente viu ali de Open Banking, vou resumir, tá? Por que não foi difícil? Por quê? Porque ele nasceu baseado na LGPD e o consentimento cobre tudo que a gente precisa no que se refere à LGPD, tá bom? Por quê? Não sei se todos têm familiaridade, mas o consentimento, é um termo muito comum para quem está no contexto do Open Bank, está vivendo aí o ecossistema, é a etapa em que o cliente está na jornada, né? É a etapa em que o cliente está envolvido e ele aprova, tá? A LGPD é muito clara no que se refere ao compartilhamento e uso dos dados, que tem que ter o quê? Consentimento. Essa palavra consentimento, dentro do contexto Open Bank, ela remete diretamente lá, não vou lembrar a resolução da LGPD agora, tá? Mas ela remete diretamente à LGPD. Se você pegar a resolução da LGPD, tá lá, consentir com o uso dos dados. Então, o termo consentimento dentro do contexto Open Bank, ele remete lá e ele resolve. Por que ele resolve, pessoal? Porque eu só posso compartilhar os dados que foram consentidos. Mas, Thales, e qual que é a garantia de que você está compartilhando os dados de que só quem foi consentido? De novo, o consentimento ele é totalmente baseado no FAP, no OAuth, está tudo ali intrínseco. Então, eu tenho o meu cliente, né, confirmando aquela operação, eu tenho um token, eu tenho autorização dele, eu tenho tudo rastreável, eu tenho tudo logado. Então, o próprio Open Bank, o escopo, ele nasceu blindado para que não houvessem vazamentos ou brecha de LGPD. Então, o Open Bank ele nasceu baseado na LGPD e só foi seguir o rito. De novo, segue a especificação que você não vai ferir nada. Então, não foi muito desafiador, não, tá? Se a gente seguiu a risca ali, consentimento, aprovações, não tem como esse dado vazar. A outra instituição não consegue bater aqui pedindo o dado do Fabrício se não tiver um consentimento. Ele vai tomar um 401 ou, se conseguir o token, vai tomar um 403. Ele não vai conseguir chegar aqui de forma alguma, tá? Inclusive, até colaborando com a resposta, né? Por exemplo, os motores de certificação, isso é até um ponto bem importante, né? Os motores de certificação que as instituições financeiras são obrigados a rodar, que é em cima do OpenID Foundation, que a gente não pode ignorar o OpenID Foundation, que é um monstro nessa parte de segurança, e a especificação não é só escrita e você tem que seguir. Você tem motores de testes em cima da tua solução para garantir que você seguiu. Então, esse é o grande ponto. Fase 1 e 2 são dados sensíveis, fase 2, né? Fase 2, fase 4, vai intercalando, né? Fase 4, fase 6, são compartilhamento de dados. São muito sensíveis, então é LGPD na veia. E fase 3, fase 5 são transacionais. Então, os dados são criptografados. E os motores de testes, tanto os de segurança quanto os de funcional, além dele fazer teste de especificações, que é Max-Lang, campos obrigatórios, que é o básico, ele faz testes de análise cruzada, ele gera um consentimento com uma chave e tenta usar esse consentimento com uma outra chave.
Se a instituição financeira não está esperando isso, aliás, a instituição financeira tem que esperar isso, porque isso está na Senão ela não passa. Senão não passa. Senão ele não Exato. certifica. Então, quem entra em produção tem que certificar. Então, o LGPD está muito bem protegido, tá? O Open Bank é seguro, não é uma coisa leviana, então é até um ponto de atenção, né? Mas, enfim, a gente está chegando aqui, já estamos no horário, já, desculpa. Nós anotamos todas as perguntas, vamos respondê-las e mandar diretamente para as pessoas. Nós anotamos aqui, pode ficar tranquilo, o que não deu para responder agora. Esse vídeo também ficará lá no canal da Syncidia, e nós vamos, para os inscritos, a gente vai mandar o link do vídeo para quem não conseguiu ver ou não conseguiu ficar até o final. Thales, obrigado, cara. Aquelas demandas lá eu vou entregar, pode ficar tranquilo. Tô brincando. Não, tô brincando. Agora é a hora de eu cobrar, né? Agora é a hora de eu cobrar. Não é hora não, pode deixar. A gente vai entregar, a fase 3 vai acabar semana que vem, eu sei disso. Mas, assim, de coração, obrigado mesmo. Essa parceria não é de agora, é de anos. Não é de Open Bank, é de base, é de outros projetos, é até daquele CRUD que a gente tem que fazer de vez em quando. Então, assim, agradeço de coração, no meu nome, porque a gente já está com um relacionamento bem antes do Open Bank, e principalmente no nome da Syncidia. Muito obrigado mesmo. Se quiser falar alguma coisa, aí fica à vontade. Não, eu que agradeço, Fabrício. É uma excelente oportunidade. A Syncidia tem excelentes técnicos, é uma troca de conhecimento constante. Na fase 2, a gente fez um 4 mãos ali para conseguir atingir. Me lembro, como todos os projetos, me lembro das madrugadas ali, chegando próximas aos deadlines do Bacen, com todas essas mudanças constantes. Eu agradeço a parceria, como você disse, já é uma parceria de longa data, e estou à disposição, tá? O Original é um case de sucesso, a gente espera compartilhar, contribuir, e conte conosco sempre, tá? Queria agradecer, usar o lugar de fala aqui novamente para agradecer o time que suportou a gente, o André, o Luiz Oliveira, um gerente executivo que suportou muito aqui nosso trabalho, né? E meu time, né? O time todo aqui do Open Banking, que é composto pelos colegas Renata, Felipe, quero citar o nome para eles se sentirem prestigiados aqui também no nosso case de sucesso, tá? Maurício, Rodrigo, todo mundo tem parte nisso aqui. Excelente. Lucas, não esqueci de ninguém, não. O problema de dar nome é que você sempre vai esquecer de alguém, não tem como. É isso aí. Tem que dar aquele asterisco ponto, todo mundo. Exatamente. Mas beleza, muito obrigado aí, pessoal. Que isso. Moderadores aí da Syncidia, fica à vontade. Mas obrigado mesmo, pessoal. Tenha um ótimo dia, final de semana e rumo às próximas fases do Open Bank. Até mais. Até mais.